27 de fevereiro de 2016. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. E vamos acompanhar o professor Edmundo Medeiros, a contabilista Fabiana Scandiuzzi e uma visita a uma pequena notável especializada em food truck. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Miguel Daoud, diretor da Global Financial Advisory. Fique com a gente. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou no último dia 22, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sessão solene que deu posse ao novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Dimas Ramalho, no exercício de 2016. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Reafirmar o compromisso de ensinar, apoiar os prefeitos, para aprender e orientar os funcionários, depois punir. Não inventar moda, fazer o que tem que ser feito, mostrar, orientar. Nessa quadra difícil, você tem que, sobretudo, ensinar para que o prefeito não erre. E depois, evidentemente, na forma da lei. Semana passada, o professor Edmundo Medeiros comentou sobre multa moratória e multa de ofício. Ele retorna ao nosso programa com dicas importantes sobre denúncia espontânea de tributos ao fisco. Confira. Se o contribuinte entrega uma declaração fora do prazo, ele se exime do pagamento da multa em razão da denúncia espontânea? O posicionamento do Poder Judiciário é no sentido de que, nestes casos, a multa deve ser mantida. Ou seja, a denúncia espontânea afastaria a incidência de multa somente nos casos em que há tributo a ser recolhido. De forma que, se uma declaração foi entregue fora do prazo, a eventual multa incidente por esse atraso não será afastada. A segunda questão, que foi discutida no Poder Judiciário e já possui posicionamento pacífico, diz respeito à denúncia espontânea cujo pagamento não é feito integralmente, mas parcelado. Ou seja, o contribuinte detecta que deixou de recolher um tributo, informa ao fisco essa omissão e imediatamente realiza o parcelamento. Neste caso, a multa não seria afastada e o contribuinte arcaria com esta penalidade a despeito de ter realizado espontaneamente a comunicação ao fisco. Ou seja, a denúncia espontânea só é válida nas seguintes condições: o recolhimento do tributo outrora não recolhido deve ser feito integralmente antes de iniciado qualquer procedimento de fiscalização e somente nos casos em que há tributo a recolher, ou seja, haveria a incidência da penalidade nos casos em que o descumprimento diz respeito ao atraso na entrega de declarações. Acontece em São Paulo. Se você gosta e é super interessado no mundo aquático, não deixe de visitar o Aquário de São Paulo. Considerado uma referência em tratamento e exposição de animais, é o maior aquário da América Latina e foi inaugurado em 2006. O complexo leva os visitantes a se sentirem imersos nos ambientes, que apresentam aproximadamente 3.000 exemplares de cerca de 300 espécies de animais. Não deixe de ir, é realmente incrível! A contabilista Fabiana Scandiuzzi, nesta semana, nos conta sobre o aumento da fiscalização do governo federal sobre as micro e pequenas empresas, um tema atual e muito importante. Estamos na época de que as empresas forneçam aos seus sócios e aos seus funcionários o informe de rendimento, onde consta o quanto ele recebeu a título de remuneração e o quanto o empreendedor, o sócio, recebe a título de distribuição de lucro.
Essa distribuição de lucro será efetivamente fiscalizada e averiguada pela Receita Federal. Por quê? Porque a declaração do ECF consta especialmente um campo para cruzar essa informação. O que foi declarado na pessoa física e o que foi declarado na pessoa jurídica, que foi designado para a pessoa física. Por que isso? Porque vale lembrar que a distribuição de lucro é uma forma de recebimento isento. Então, a Receita Federal vai realmente cravar os olhos para ter certeza de que é uma distribuição de lucro e que não é uma remuneração forjada. Qual que é o principal detalhe que a empresa tem que ter para ter efetuado a distribuição de lucro? Que tenha lucro contábil comprovado. Se não, é antecipação, e antecipação de lucro não existe, portanto, tributado como se remuneração fosse, coincidência de imposto de renda e de contribuição social sobre a Previdência, para a Previdência, melhor colocando, portanto, INSS. Outro foco que também pode ser considerado grande de fiscalização é a instituição da e-financeira, que é uma declaração que os bancos estão obrigados a entregar. O primeiro fato gerador é de dezembro de 2015, cujo prazo é semestral. Lá eles têm obrigação de mostrar todas as remunerações de pessoas físicas de R$2.000 acima e todos os recebimentos de pessoa jurídica acima de R$6.000. Portanto, cabe ao empreendedor tomar muito cuidado por depósitos feitos na conta da empresa que não tenham origem, que não tenham lastro e que tenham valor igual ou superior a R$6.000. Agora é época de começar a elaboração do imposto de renda de pessoa física. A elaboração vai ser objeto de novas conversas nossas, com dúvidas, com receios que devem ser atentados pelo contribuinte para evitar que se caia em malha fina. Portanto, todo cuidado é pouco, conversar com o seu contador é importante e fazer esses cruzamentos antes da entrega também é viável para evitar uma conversa mais próxima com o fisco. Comida de rua virou sinônimo de qualidade e boa gastronomia. Quem nunca foi com a família ou amigos comer em feiras gastronômicas? Entramos nesse universo e a Pequena Notável de hoje é uma empresa que modifica veículos especialmente para essa finalidade. Então a gente passou a ter o food truck com essas características e aí deixou de ser só o cachorro quente, o pastel, a pipoca, o sorvete, o churros tradicional de rua, e aí você passou a ter um ceviche, você passou a ter um cuscuz marroquino, uma salada de arroz negro, passou a ter toda a diversidade gastronômica que você encontra nos restaurantes de São Paulo também na rua. O processo de adaptação dos caminhões ou vans é complexo e trabalhoso. Exige muita preparação da mão de obra, mas o resultado é sempre incrível. E depois que a gente escolhe a plataforma do veículo, a gente vai partir para o projeto. Depois do projeto, vamos para a execução. A execução primeiro vem a parte estrutural, o corte do veículo, a estrutura de segurança e a estrutura que vai receber os equipamentos, o chapeamento, o revestimento do veículo. Depois disso, a gente parte para fazer as instalações elétricas, hidráulicas, de gás e outras especiais que o veículo possa ter. E na sequência, a gente vem a parte do revestimento da carroceria, tanto na parte externa quanto na parte interna. Depois tem o acabamento e as instalações dos equipamentos que o veículo vai compor, seja ela fogão, chapa, fritadeira, geladeira, fornos, o que é necessário para produzir aquilo que o cliente escolheu para trabalhar. O mercado de food trucks está se expandindo rapidamente e está cada vez mais exigente e profissional. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é analista financeiro, é comentarista político, é palestrante, que muito nos honra com a sua participação, que é o Dr. Miguel Daoudi. É um prazer tê-lo conosco.
prazer é meu poder participar mais uma vez do seu programa. Muito obrigado. Doutor Daoudi, nós acabamos de ter um rebaixamento, mais uma vez, da Standard & Poor's, da nota do Brasil. Como que isso afeta a economia na sua visão? Bom, o rebaixamento significa que o Brasil caminha para uma possibilidade de não honrar os seus compromissos ou ter que renegociar a dívida. Isso acaba refletindo no custo do dinheiro, não só no custo, como na escassez. E a gente sabe que, assim como o oxigênio está para o nosso sangue, o crédito está para a atividade econômica. É verdade. Se você não tem crédito, ou esse crédito, o pouco que tem é muito caro, você acaba gerando uma situação muito complicada de desemprego, de queda de receita, de queda de investimento, e você acaba precarizando toda a sociedade. Existe toda uma reclamação hoje na economia da escassez de crédito, que já vinha ocorrendo antes do rebaixamento e que veio se agravando desde setembro de 2014, durante todo o ano de 2015 e agora em 2016. Todas as projeções sinalizam uma queda do PIB esse ano de 2016. Na sua análise, isto é realismo, isso é pessimismo? Qual a avaliação desse quadro de uma forma geral? Vamos entender, essa colocação do senhor é muito importante para nós entendermos para onde o governo quer caminhar. O governo, a gente sabe que ele está num estado de letargia, ele não consegue sair do lugar. Ele não consegue vislumbrar qualquer medida econômica razoável para transmitir a confiança. Então, o que acontece? Como não há crédito, e o crédito que tem é muito caro, o que o governo faz? Ele emite títulos. A hora que ele emite títulos, ele aumenta a expansão da moeda. Ou seja, você coloca mais moeda para pagar dívida, para pagar juros. Essa expansão da moeda, ela acaba gerando um processo inflacionário. Esse processo inflacionário, ele acaba repercutindo na atividade econômica, como o senhor colocou, a queda do PIB, e é visível que o governo quer talvez resolver a sua situação econômica pela emissão de moeda para obter o imposto inflacionário. Como é que a gente identifica isso? A taxa de juros real está caindo, a inflação está subindo, então o governo começa a tirar dos investidores que têm títulos do governo, eu posso aqui dizer o Tesouro Direto, os fundos de investimentos de renda fixa, e isso acaba então penalizando essas pessoas, fazendo com que essas pessoas percam pela desvalorização da moeda e, consequentemente, o governo tenta estabelecer uma trajetória. Mas esse é o pior caminho, porque ele destrói a nossa economia. Eu não sei se ficou claro, quer dizer, eu emito dinheiro, aí eu simplesmente provoco uma inflação, eu pago a minha conta com o dinheiro que eu emiti, então esse dinheiro passa a não ter laço na atividade econômica e eu levo a economia para um buraco danado. Agora, esse processo é um processo que já está ocorrendo. Já. Nós tivemos várias aplicações aí da poupança, por exemplo, onde o rendimento da poupança é inferior à inflação, e aí a consequente saque desse dinheiro, e aí tudo que está acontecendo, o saque ou é para pagar a conta, ou é para cobrir a inflação, ou a elevação dos gastos. Agora, nesse cenário que nós estamos atualmente, nós estamos caminhando para um aprofundamento da crise. Qual seria a solução? Qual o caminho para inverter esse caminho que está sendo trilhado, baseado no seu expertise e no seu conhecimento acumulado? Bom, vamos pensar o seguinte, o Brasil não suporta mais 2 anos dessa situação. Politicamente, tudo indica que a presidente Dilma vai continuar
Até o fim do mandato. Até o fim do mandato. Sem dúvida. Até então, ela não deu nenhum sinal de que tem competência e credibilidade para resolver a questão econômica do Brasil, né? Já está flexibilizando o ajuste fiscal, admitindo um déficit. Isso é de uma gravidade extrema. Ela não tem como organizar a gestão do país. Então, se o senhor permitir, eu vou dar aqui duas possibilidades, né, para a presidente Dilma. A primeira delas é acabar com essa vinculação constitucional de repasse obrigatório para determinados ministérios. Aí as pessoas, mas como? Como que nós vamos cuidar da saúde? Como que nós vamos cuidar da educação? Como que nós vamos cuidar do transporte? É simples. Quer dizer, hoje, com todo o dinheiro que nós destinamos, quer dizer, o Brasil é o país no mundo que tem o maior destino de verbas para esses setores e, no entanto, esses setores estão numa situação lastimável. Então, a hora que você tira a obrigatoriedade, você aumenta a margem do governo. Mas só que tira e, concomitantemente, obrigatoriamente, dá a gestão desses setores para profissionais selecionados no mercado, com salários competentes. Se não tiver no Brasil, pega lá fora e faz uma gestão em que a competência prevaleça. Porque daí, com menos dinheiro, você vai atender melhor a saúde e a educação. Aí sobra uma oportunidade. Agora, isso que eu vou dizer, o outro ponto, muitas pessoas contestam, mas eu não vejo nenhum risco. Eu acho que é falta de competência e falta de coragem. O Brasil hoje tem 370 bilhões de dólares de reserva. Sim. É considerável. É o que o Banco Central informa. Aí, grande parte aí dos meus colegas analistas do governo falam, não, a reserva é a segurança para o Brasil não sofrer ataque especulativo. Tá bom, mas de que vale essa reserva se ela tem a contrapartida da dívida? Porque ela foi constituída com dinheiro emprestado do mercado. E ela custa. Claro. Né? Então, o que o governo faria? E rende menos do que custa. E rende menos do que custa. Gradativamente, ele poderia vender essas reservas de uma forma organizada para não derrubar muito o câmbio e imediatamente esterilizar a dívida. Eu vendi $1 bilhão, eu esterilizo $1 bilhão. Então vamos fazer uma conta. 200 bilhões de dólares, 800 milhões de reais. A nossa dívida está em torno de 2 trilhões e 700. Eu já baixo a dívida para 1 bilhão e 800. Eu reduzo o custo de juros com 140 bilhões, que é tudo que o governo precisa a mais para fazer o superávit fiscal e para colocar a dívida em trajetória de equilíbrio. Agora, por que aí você fala assim... Por que não faz? O senhor está me olhando aqui, eu percebo, se é tão simples assim, por que não faz? Porque não tem competência, não tem coragem, não tem credibilidade. Porque se tem credibilidade, porque você tem a forma, porque o mercado é confiança. É a fidúcia, esse nome já é antigo. Então, quando você não tem, você tira um ministro, né? Tira um ministro do ministério lá por um dia, para votar, para você dividir um partido que é a sua maior base de apoio. Como é que você pode entender isso? Qual é a vantagem de você ter dentro do mesmo partido de apoio uma oposição? Você criou 30 inimigos. Criou uma oposição, sem dúvida. O próprio partido do governo já não vai votar a reforma de nada. Agora, voltando um pouquinho na sua análise, quando você colocar profissionais competentes, isto significa que a divisão política entre os partidos vai deixar de existir, porque a gestão passa a ser uma gestão independente e profissional. Isto é viável para o país hoje? Eu sei. Nessa visão do Congresso Nacional, nessa visão de ter que eu diria o seguinte, é uma solução. É viável? É, mas é impossível. Exatamente por isso.
Então, o senhor pega o governo... Como é que resolve, então? Ele tem que vamos lá. manter o partido político Então, vamos para lá. ter a base de sustentação Eu vou no dar mais Congresso. uma sugestão. Por favor. Singapura é assim. Político em Singapura É verdade. não tem gestão. Singapura. Então, a primeira coisa que a presidente Dilma tem que fazer é o seguinte: chamar o Congresso, todas as bases, e dizer o seguinte: olha, o meu projeto é esse. Eu pretendo fazer isso para salvar o Brasil, independente de eu ficar no poder ou não. Eu quero salvar o Brasil, porque o senhor está numa entidade, é responsável por uma entidade que congrega micros e pequenos empresários que estão cada dia mais no buraco. É verdade. Não é verdade? Estão fechando. Se a quebrando. presidente Dilma convidar o senhor para essa reunião, dizer, olha, eu tenho um projeto. O meu projeto é assim. O senhor gostando ou não do cabelo dela, da cor disso, da roupa ou não, você vai dizer, não, eu sou a favor desse projeto. Então eu vou divergir com a senhora em outros pontos, mas nesse projeto não. Então eu acho que a classe política, se ela está interessada no Brasil, ela tem que aceitar, ela tem que fazer. Agora, por que ficam brigando? Ah, não, eu quero o Ministério da Saúde. Quanto tem de verba lá? Tanto. Ah, então é esse que eu quero, que é o que tem mais. Eu quero o do transporte. Ah, esse aqui não tem tanta verba. Me dá o da educação. Quer dizer, então, os ministérios são divididos entre a base de apoio de acordo com o seu orçamento. Então, o que você pode esperar? Eles não estão preocupados quais as estratégias, quais os programas desses ministérios para poder colocar isso num jeito. O Brasil está exportando doença agora. Esse vírus Zika, quer dizer, ah, não, mas isso já existe. Mas quando você olha no mapa mundial dessa doença, o Brasil, a Venezuela, a Colômbia ainda não, são exportadores. Então, quer dizer que essa doença, ela eclodiu aqui por falta de saneamento básico. Agora, dentro desse caminhar todo, que é um nó que nós temos político, e deles parte todo o econômico. Na sua visão, você acredita que os partidos políticos, situação, oposição, seja o que for, realmente estão prontos para sentar e negociar ou estão esperando um comando para dizer sim ou não, olha, agora eles querem fazer? Na avaliação do nosso Brasil real. Eu não vejo. Eu acho que os partidos políticos, eles estão tentando salvar o Brasil com a Dilma. Mas é impossível. Eu acho que chegou um momento que nós temos que colocar o país em primeiro lugar. Não é a questão ideológica, não é a questão política que vai nos fazer e determinar a solução. O que eu percebo na oposição e no próprio partido do governo é uma necessidade de se salvar diante de um quadro gravíssimo. Eu posso dizer uma coisa para o senhor. Se dentro de 18 meses nós não resolvemos essa condição, o Brasil parte para uma renegociação de dívida. Mas o Brasil não aguenta 18 meses com esse quadro econômico. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, apesar de tantas notícias ruins, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil, quero que o povo brasileiro tenha condições de cidadania e possa ter o direito de criar os seus filhos, de ter uma assistência médica com a pujança e a capacidade de um país como o Brasil tem, mas infelizmente isso tudo não está sendo levado em consideração. Então, essa é a minha consideração final. Miguel Daoudi, nós agradecemos muito a sua participação, queremos apresentar nosso mais profundo agradecimento a você que esteve conosco até agora, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!